Olá, meus irmãos. Sou Norberto Peixoto, fazendo aí uma live de vídeo extraordinária aqui no Pérolas de Ramatiz hoje. Estamos esperando aqui o feed de notícias do Facebook começar a distribuir. Boa noite a todos. Eu sou Norberto Peixoto, falando na fanpage Pérolas de Ramatiz. Hoje estou fazendo uma live extraordinária falando sobre fechamento do corpo durante o carnaval ou para o carnaval. É possível um ritual de imunização contra perigos, moléstias e assédios espirituais para o folhão durante o carnaval? Acho que essa data é oportuna de nós abordarmos este assunto. E sejam todos bem-vindos aí que estão chegando na nossa live extraordinária. Lidiane Fernandes, boa noite. Joci Silva, Denise Pereira, aí o pessoal que está entrando, está curtindo a live agora nesse momento. José Pralon, Jaqueline Cavalheira, boa noite, pessoal. Digam aí de onde vocês estão falando, qual cidade. Cristiane Schneider. Hoje vamos estar fazendo uma live extraordinária falando sobre fechamento do corpo para o carnaval, que é um assunto que a gente vê sempre nessa época aí do ano. O primeiro bloco expositivo, a segunda parte da live é um tira-dúvidas. É possível o ritual de imunização contra perigos, moléstias e assédios espirituais para o folhão durante o carnaval? Boa noite a Meire Efigênia, Lidiane Fernandes, Maricá, Marcelo Garcia de Santa Maria. Boa noite, seja bem-vindo, hein, Marcelo? Legal você estar com a gente aí. O Fábio Israel Butignol, Mariane de Juí, pessoal de Cuiabá também aqui, a Júcia Tomás, boa noite, a Denise Pereira, de Santa Catarina, boa noite, Denise, Josiane Reis, de Porto Alegre. Então, pessoal, eu tirei alguns dias de férias para descanso, até o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, agora nós estamos num pequeno recesso, voltamos dia 6 de março, e eu, particularmente, não gosto de sair de férias, ir para a natureza, praia, durante o carnaval. Eu prefiro antes ou depois. Eu estive agora alguns dias na praia. Alexandre James de Mongaguá, pessoal do Rio de Janeiro, aqui também, João Pessoa, Paraíba, boa noite a todos. Sandra Fonseca, de Souza, boa noite, pessoal. Então, eu estava falando, eu estive de férias alguns dias na praia e num determinado dia fui visitar um terreiro de Umbanda que fica numa cidade aqui próxima do nosso litoral, que tem sessões durante o verão. E eu fui visitar porque eu sempre incentivo, eu acho bacana você, enquanto pesquisador, enquanto médium, enquanto religioso, conhecer outras casas, né? Observar outras formas de se fazer a Umbanda, e a nossa religião é muito rica, e a Umbanda é uma só. Então, eu fui nesta casa, e como sempre eu faço, sempre vou tomar um passe, né? Passo com a entidade, vou tomar um passe, e eu fui. Entrei peguei a ficha, né? Na minha hora, entrei. Fui tomar um passe, e a entidade, o médium era uma sessão de caboclo, ele me ofereceu um trabalho de corpo fechado para o carnaval. Se eu gostaria de fazer um corpo fechado, e eu perguntei o que esse trabalho faria. Ele disse que fecharia, imunizaria, né? Deu a entender que, quanto a perigos, moléstias, interferências espirituais, que eu poderia pular o carnaval tranquilo, brincar. E eu disse como é que seria feito esse trabalho. Ele disse que tinha um que era mais completo, e o mais simples. O mais simples seria R$ 50, que seria um cruzamento com pemba, né, feito com caboclo ao final da sessão. E o mais completo, que seria R$ 150, ao final da Ingira, que se viraria para Exu, e aí viria o Exu da casa, os Exus, e fariam um fechamento de corpo mais completo, né,
me protegendo, me protegeria contra assédios e perigos e moléstias durante o carnaval. Eu agradeci, disse que naquele momento eu não estava preparado para aquilo ali, não tinha pensado, mas que eu iria pensar. E se houvesse realmente interesse, eu voltaria na outra sessão. Saí um pouco constrangido, agradeci o médium, né? Acredito eu que naquele momento não estava incorporado, porque, pelo que eu percebi, isso era um padrão na casa e se oferecia para todos os consulentes que ali estavam. E tinha pessoas que estavam esperando após o passe, ficaram esperando, né, veranistas, ficaram esperando para o término desta gira fazer o trabalho de fechamento de corpo. Bom, eu queria fazer algumas considerações em relação a essa experiência que eu tive, que eu acho que foi assim, rica no sentido de reflexão e tirar algumas conclusões de quanto o fechamento de corpo eles têm um apelo hoje comercial e está banalizado. Então, eu vou citar aqui alguns conceitos básicos para nós entendermos como de fato de direito funciona um fechamento de corpo dentro do ritual sério de Umbanda e tentar demonstrar para vocês a marmotagem. Quando você quer tirar o dinheiro do folião, ou do veranista, ou da sua assistência, principalmente nessa época festiva de carnaval. Bom, o que é o fechamento do corpo? Nós temos na Umbanda um ritual de fechamento do corpo. Nós temos que entender a função do corpo astral, do perispírito, né, que é o envoltório vibracional, fluídico, que envolve nosso corpo físico e o nosso duplo etéreo, que é um duplo do nosso corpo físico, que estabelece toda e qualquer sintonia em termos de vibração, de fluido, de energias, e com o mundo astral, com o mundo dos espíritos. Né? O nosso corpo astral, o nosso perispírito, nós temos os chakras, que são esses vórtices energéticos que têm uma contrapartida nos nossos plexos e gânglios nervosos, havendo uma correspondência vibracional com a parte orgânica do nosso organismo. Então, o ritual de fechamento de corpo, quando ele é sério, ele objetiva fortalecer os chakras do corpo astral do medianeiro para uma determinada tarefa. Suponhamos que nós vamos fazer uma descarga energética, um atendimento fechado por um consulente, uma demanda que envolve o manejo de fluidos e de energias mais densas e, por vezes, do submundo astral, que são atraídas em entidades desencarnadas, quiumbas ou obsessores. Então, esse fechamento de corpo, ele é conduzido, esse ritual, pelo dirigente, pelo sacerdote ou pelos médiuns mais experientes, mediunizados em seus caboclos ou pretos velhos ou exus, no sentido de fortalecimento dos chakras do corpo astral dos medianeiros que vão trabalhar nessa puxada, nessa descarga, para que esse médium tenha um mínimo de proteção na tarefa e não absorva nenhum fluido, não fique com nenhuma afinidade, embora ele tenha as entidades que vão estar vibrando no seu ori, que vão estar ali auxiliando-o durante o transe. Digamos que o fechamento do corpo seria um plus, um adicional, né, dando uma garantia maior, conduzida pelo guia-chefe, pela egrégora espiritual da casa, de proteção a esses médios. Isto foi o que eu aprendi. Aprendi com meus mais antigos, aprendi em anos de Umbanda, né? E cruzamento, fechamento de corpo, ele pode ser feito com cruzamento com pemba, com carvão, com alguns tipos de banho, sal grosso e outros elementos, dependendo de cada entidade, de cada acomodação ritual litúrgica, nos seus preceitos, elementos utilizados e nas diversas casas de Umbanda. Um outro aspecto a considerar, a manutenção do corpo fechado para interferências, moléstias ou perigos
energéticos ou fluídicos do mundo astral ou terreno, ele passa pelo esforço do médium de se manter equilibrado. Equilibrado com o seu Oledário, seu orixá de frente, o adjuntor, ele conhecer essas energias que o influenciam, que tem a ver com o poder volitivo de realização do orixá na sua coroa mediúnica, e a vigilância nos seus pensamentos, pensamentos que têm consequência na emoção e nos seus desejos, né? Desejos. Isso é importante. Então, isso seria a conceituação básica de fechamento de corpo. Fechamento de corpo para moléstias, para interferências espirituais, perigos, né? E corpo aberto para realização, para abundância, né? Para equilíbrio, para harmonia, para concórdia. O fechamento do corpo é utilizado, direcionado, vinculado a uma tarefa específica que envolva o corpo mediúnico, ou a determinados médios e algumas tarefas, como a de descarga energéticas, ou puxadas, né, desobsessão, desmanchos. Ok? Isso foi que eu aprendi, eu não sou dono da verdade. Agora, o que está acontecendo em relação ao carnaval? Estão banalizando esse ritual de fechamento do corpo numa marmotagem, prometendo, né, que o folhão não teria perigo, não atrairia energias ruins e não nenhuma moléstia durante o carnaval, e fica implícito, fica subentendida, e por vezes nem é subentendida de forma direta, que você pode se entregar no seu desejo, na sua festa, né? Isso não é verdadeiro, porque a lei de atração, a lei de afinidade, que envolve nosso corpo mental, corpo astral, os nossos chakras, depende das nossas atitudes, o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós desejamos, e, consequentemente, daquilo que nós atraímos. Não existe Exu, não existe entidade, não existe elemento, não existe trabalho feito, cruzamento de corpo, que dê guarida ou retaguarda ou proteção ao desalinho mental, o desequilíbrio no seu desejo, os excessos. A questão do carnaval, eu sempre digo, e aqui não vamos ter nenhum falso moralismo, todos são livres, dentro da responsabilidade, do livre-arbítrio de cada um. Mas eu sempre digo, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou até atrás do trio elétrico vai bem mais quem já morreu. Parafraseando aquela música do Caetano Veloso, que ele disse que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, eu digo o seguinte, atrás do trio elétrico, na sua maioria, vai quem já morreu. O mundo astral e de desencarnados que envolvem a vida humana, ele é muito maior do que a contraparte física, material de nós encarnados. E o que acontece no carnaval? O que nós atraímos no carnaval? E aqui, sem falso moralismo, julgamento de quem quer que seja, mas quando eu dou vazão aos meus sentimentos, aquilo que está recalcado, aquilo que está reprimido, e eu extravaso isso no momento de festividade, e eu me deixo dominar pelo desejo sensório, o sensualismo exagerado, o sexo desregrado, o uso de estimulantes químicos, né, o excesso de álcool, e sabemos da drogadição que existe também no carnaval. Pensemos que nós médiums, nós sensitivos, e especialmente nós que somos obreiros da Umbanda, nós temos o tempo todo o nosso uri aberto para a sintonia com o mundo espiritual. Não é nenhum trabalho de fechamento de corpo, nenhum ebó, não é nenhum Exu poderoso que vai fechar a nossa sintonia espiritual e a nossa sensibilidade psicoastral, que ela veio antes de nós reencarnarmos. Nós vamos morrer com isso nesta encarnação. Isso vai deixar de existir quando o nosso ori
é se soltar da nossa cabeça física e retornar com o nosso espírito para o Orum. Aí essa sensibilidade do nosso perispírito, que ela tem repercussão dos nossos chakras e, consequentemente, dentro da lei de atração, o médium ele tem uma potencialidade maior do que o cidadão comum de atrair fluidos, cargas energéticas e consciências desencarnadas do mundo astral, quando ele se vê, né, nesse ambiente de folia, digamos, desregrada, e a egrégora que se forma atrás do trio elétrico e todos os desencarnados que ali vão, é impossível ele não ter uma interferência, um intercâmbio espiritual, movido pelo desejo, pelo desequilíbrio, pelo exagero, pela bebida, que vai atrair, consequentemente, não só no mundo físico, mas no mundo astral, entidades desencarnadas que também estão em afinidade com a mesma intenção, com o mesmo desejo, querem a mesma realização. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nesta live de hoje, que é fechamento do corpo para o carnaval, é que não caio nesse engodo. Não caio nessa marmotagem de prometer para vocês algo que não existe. Ninguém, nenhum trabalho, nenhum ritual sério, ele vai te imunizar contra os teus desequilíbrios, os teus excessos, dando a garantia de que não haverá perigo, que não haverá moléstias ou interferências espirituais. Obviamente, com um ritual bem aplicado, né, um preceito, um cruzamento bem feito, ele, se o médium se mantém em resguardo e vigilante, obviamente que ele tem o seu efeito, tem a sua valia, a sua serventia. Eu não estou aqui menosprezando e desmerecendo qualquer ritual, mas fazendo uma análise, digamos assim, compartilhando com vocês uma experiência que eu tive, que eu fui tomar um passe no terreiro durante as minhas pequenas férias no litoral e fui convidado a participar de um fechamento de corpo, né? O mais simples, R$ 50, ou ficaria até o final, R$ 150 com a chamada de Exu, com os Exus da casa. Eu sou Norberto Peixoto, falando aqui no Pérola de Ramatiz, na fanpage Pérola de Ramatiz, meus irmãos. Eu vou abrir aqui para comentários e posso aqui responder algumas dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer, tá bom? Abrindo então para comentários aqui, Paula Mesquita, gratidão, muito esclarecedor. Obrigado, Paula. Boa noite para você. Vamos ver aqui. Rodinei Macedo, já estava com saudade. Abraço, Rodinei, para você. Axé, muito axé, meu irmão. Vamos ver aqui alguma pergunta. Sandra Menezes, absurdo que as pessoas fazem para enganar pessoas desavisadas. Pois é, Sandra, quando a gente vai em busca de facilidade e para justificar os nossos exageros, nosso desregramento, a gente dá oportunidade realmente para esse tipo de aproveitador em nome da nossa religião, né? Alice Coelho, então, não é recomendado para o médium ir pular o carnaval? Não, Alice, eu não disse isso. O médium é um cidadão como qualquer outro. Ele pode brincar, ele pode pular, ele pode descansar. E o que eu comento é o desregramento. Quando você dá ênfase aquilo que está reprimido dentro de você, no campo da sua sexualidade, ou na liberdade que você acha que não tem durante o ano, e você quer extravasar isso tudo no carnaval. É bebida, é sexo, é o exagero, e aí você não vai, enquanto médium, você não vai manter o seu corpo fechado. Ao contrário, você vai abrir sua sintonia espiritual para espíritos que vibram nessa mesma sintonia, e você tem que observar, enquanto médium, aonde você vai no carnaval, qual é a egrégora que ali está. Qual é a egrégora que se forma ali. É isso que nós temos que pensar, porque médium nós somos 24 horas por dia, tá bom, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário.
Tem algum cuidado especial que podemos fazer? Daniela, boa noite, Dani. Olha, Dani, o cuidado é a vigilância. É a vigilância de você não entrar no exagero, no desregramento, né? Não tem outro cuidado além disso. Se você cai no desregramento, no desequilíbrio, naquilo que você está se propondo a fazer no carnaval, no campo da sexualidade, da bebida, né? Não tem Exu, não tem caboclo, não tem trabalho de corpo fechado que vá bloquear a sintonia espiritual que o seu Ori vai atrair, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Sandra Fonseca, fui visitar terreiro e você vê cada coisa e resume interesse de dinheiro e incorporação que não é muita incorporação. Sandra, veja bem, é lamentável que a gente se utilize do nome da Umbanda, se utilize do nome da entidade na frente de um congá, de um altar, e para você, num aconselhamento espiritual, atribuir a uma entidade a comercialização de um engodo, né, de uma ilusão, que vira um produto comercial, como tantos outros que tem aí, de facilidade. E quem é que alimenta isso? Somos nós. Nós que frequentamos lá e pagamos isso pela facilidade que nós estamos querendo buscar e pela ilusão, que às vezes a gente precisa estar querendo uma ilusão que justifique o nosso desequilíbrio, o nosso exagero, o nosso excesso, tá bom? Obrigado, Sandra, aí, pelo seu comentário. Bernadette e a Ciara Costa Burgos. Existe um trabalho que seja feito para fechar o corpo? Veja bem, Bernadette, no início da live eu comentei sobre isso. O ritual de fechamento de corpo ele existe dentro da Umbanda. Quando vinculado a uma tarefa de descarga, uma demanda, uma puxada, uma tarefa específica, no sentido de cruzamento dos chakras, do corpo astral e preservar o médium de resíduos, de fluidos, de sintonias deletérias, algum perigo astral. E isso foi o que eu aprendi. Além da identidade vibrando no Ori, na incorporação, o guia-chefe, o sacerdote, o dirigente ou os médios mais preparados podem conduzir um ritual de fechamento de corpo contra qualquer perigo astral. Por vezes, vai se fazer uma macina mata, um trabalho, né, na natureza, se faz antes do deslocamento até a natureza, um trabalho de um ritual de fechamento de corpo, com preceito, por vezes individualizado, objetivando dar um fortalecimento, né, vibratório ao médio e ele esteja mais preparado para aquele trabalho a campo, na natureza, digamos assim. Tá? Obrigado aí pelo seu comentário. A Dani Daniela está perguntando: o senhor acha que é interessante após o carnaval ou após cada data de festividade tomar banho de sal grosso e depois de ervas? Dani, isso fica no bom senso de cada um. O mesmo preceito de resguardo de segurança mediúnica para um dia de engira, por exemplo, você pode se utilizar não só depois do carnaval, da festividade, até antes do carnaval e da festividade, tá bom, Dani? Obviamente que isso com critério, com bom senso, dentro da orientação que a sua casa lhe dá, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Cinha Silvino, posso mudar de assunto? Gente que usa droga só vive carregado. Sim, sim, com certeza. A drogadição ela acaba atraindo muito espíritos desencarnados que também querem auferir, digamos assim, se alimentar, entre aspas, dos fluidos que o corpo etérico do drogadito, daqueles que se utilizam da droga, exala e eles se drogam junto lá no mundo astral. A gente sabe disso aí. Obrigado pelo seu comentário. Fernando Ramires. Boa noite, Fernando. Fui em algumas casas e todos me dizem a mesma coisa, que tem mediunidade, mas tem muito medo. Se fosse só um banda, perfeito. Pode me ajudar? Fernando Ramires, eu não vou poder te ajudar numa live, meu irmão querido. Procure uma casa séria, dê continuidade na corrente, né, na assistência,
procure estudar, te conhecer. Oportunamente, se você tiver oportunidade, se vincule à corrente, inicie desenvolvimento mediúnico. Isso é um trabalho de longo prazo, tá bom? Obrigado, querido, e que você tenha força, que você continue aí buscando o autoconhecimento e educar sua mediunidade, tá certo? Lidiane Seixas, corremos o risco de sermos obsediados durante o carnaval? Liliane Seixas, Liliane, não só durante o carnaval, em qualquer momento da nossa vida a gente pode entrar num processo de influência espiritual. O carnaval, isso se intensifica pela egrégora que se forma no coletivo. As pessoas bebem muito, aumenta os acidentes de trânsito, aumenta a drogadição. Então, de uma maneira geral, as pessoas ficam mais vigilantes. A egrégora coletiva não fica legal no carnaval. Então, propicia que o mundo astral inferior se aproveite disso, fica mais intenso a atuação dos desencarnados atrás do trio elétrico. Nós, enquanto médios, devemos manter a vigilância e perceber o tipo de fluido, de energia que nós estamos atraindo 24 horas do dia, não só no carnaval, tá bom? Obrigado, Liliane Seixas, pelo seu comentário. A Damares Rick, como sinto para diferenciar se minha diversão, mesmo com álcool e uso consciente, se está sendo diversão sadia ou alimento para espíritos obsessores? Damares, eu não tenho nada contra o uso moderado de bebida alcoólica, né? Uma cervejinha, uma champanhe. É você que tem que ver, você que tem que se conhecer qual é a dosagem que você não vai entrar num desequilíbrio. Que desequilíbrio seria isso? É de você ceder, né, aos seus desejos ou instintos que estão reprimidos no campo da sexualidade, do relacionamento, para você não se arrepender depois, né? Mas é permitido, com certeza, você pode beber uma cervejinha, você pode tomar uma champanhezinha, brincar, entende? Isso aí não tem problema nenhum. É aquilo que nós pensamos e o que nós desejamos que estabelece essa sintonia espiritual. O álcool abre as portas nós perdemos a vergonha depois de uma determinada dosagem de álcool. Nós nos soltamos e aquilo que está reprimido em nós vem para fora. Aí que mora o perigo. Porque, por vezes, não só na questão espiritual ou da sintonia que nós vamos atrair, mas das nossas atitudes. Quantas gravidezes inoportunas acontecem no carnaval? Quantas transmissão de doenças venéreas acontece no carnaval? Quantos acidentes acontecem no carnaval? Quantos vão para os hospitais em coma alcoólico no carnaval? As emergências ficam cheias. Então é isso que a gente tem que pensar. Não é a bebida em si, e sim a nossa atitude e como nós nos relacionamos com isso. Tá certo? Obrigado aí, Damares, pelo seu comentário. Monteiro, o Paulo Vasconcelos, orai e vigiai, se preservar das fraquezas da carne. É isso, Paulo, sempre, né? A gente tem que estar sempre atento e vigilância. Monteiro Júnior, existem muitos mitos em fechamento de corpo, mas não concordam, Norberto? Acima de tudo, a firmeza da cabeça já é uma proteção imensa? Concordo, Monteiro Júnior. Firmeza da cabeça, aquilo que você pensa, né? Aquilo que você pensa, firmeza no seu lidar, no seu orixá de frente, no seu adjuntor, nos aspectos positivos e no poder de realização do orixá, objetivando sempre o bem comum e o coletivo, o médium que é maduro, que ele está com a sua cabeça firme, o seu pensamento, ele naturalmente fecha o corpo contra interferências, perigos, moléstia. Obviamente, Monteiro Júnior, temos que pensar que nós estamos numa sociedade ampla e que, por vezes, desatino dos outros pode nos atingir, né? Um carro com excesso de velocidade, assalto. Então, a gente tem que pensar que, por vezes, eu tenho a cabeça firme, mas o excesso do outro pode me expor. Por isso, a gente tem que ver qual é o ambiente que nós estamos. Onde nós estamos botando a nossa cabeça, o nosso ori. Se eu vou num local que tem excesso
de sensualismo, muita bebida, drogadição, por mais que eu tenha a cabeça firme, o desalinho do outro pode ter interferência até física em relação à minha integridade. Na verdade, pode haver uma briga, pode haver um processo de violência de terceiros e você acaba tendo consequências para você, física, digamos assim, tá certo? Obrigado, Monteiro Júnior, aí, por você estar com a gente na noite de hoje, pelo seu comentário. Um abraço para você, Monteiro. Nádia Simones Versosa. Então, Norberto, poderíamos dizer que vale mais a cabeça da pessoa que o trabalho para fechar o corpo? Ninguém vai ficar de guarda 24 horas, digo, entidade, enquanto a pessoa relaxa, faz o que quer. Perfeito, Nádia. Olha só, não adianta você fazer um trabalho de fechamento de corpo se você tem cabeça fraca, né, minha irmã? Você tem cabeça fraca para a bebida, você tem cabeça fraca para o teu desejo que domina a sua razão. Aí, como você falou, nenhuma entidade de fato de direito à Umbanda vai ficar 24 horas te pagiando, né, os teus desregramentos. É isso aí, perfeito, tá bom? Vamos ver aqui mais alguns comentários. Tiago Martins. Boa noite, amigo. Seus ensinamentos sobre ritual são muito ricos e me geraram esclarecimentos. Também gerou uma dúvida. Os rituais de fechamento são usados exclusivamente para trabalhos na sessão ou qual seja o local do trabalho mediúnico? Não existe um fechamento para má sorte, violência e demais mazelas? Sim, Tiago, existe. Mas aí tem que ver a orientação da entidade espiritual, do guia-chefe. Aí entraríamos nas especificidades do atendimento de cada consulente, o momento que ele está passando, dentro do levantamento, digamos assim, das energias que o estão influenciando e na sua busca de reequilíbrio. É possível preceitos e trabalhos de fechamento localizados para a saúde, para a boa sorte, para a abundância, para a harmonização de relacionamentos. Lembrando que toda e qualquer interferência espiritual na Umbanda respeita o livre-arbítrio e não interfere no merecimento alheio, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. A Sandra Menezes. Infelizmente, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Tem que jogar na mão da entidade e fazer o que der na cabeça. É isso aí, Sandra Menezes. Tem pessoas que acham que fazendo um trabalho, um ritual, elas se isentam de qualquer responsabilidade. Não só da entidade, mas também em relação ao orixá. Obrigado aí pelo seu comentário. Sandra Fonseca, vi também médio no passe que pula tanto. O médio chama atenção para si, falta educação mediúnica, o consulente passa vergonha. Sandra, isso aí é uma situação que infelizmente acontece em algumas casas. Tem médio que acha que é a intensidade do gestual que dá a força do axé. Eu digo sempre, por vezes o movimento gestual mais econômico ele tem mais força fluídica do que o exagero. E eu iria mais longe, Sandra, o uso do elemento. A pessoa chega com asma ou gripada e você dá uma baforada de charuto no rosto da pessoa, no cabelo. A pessoa está saindo, está chegando em casa e você vai chegar com cheiro de fumaça, a pessoa nem charuto, a pessoa nem é fumante. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso do elemento no consulente, tá certo? E respeito à opção, à escolha, o modo de vida de cada um. Obrigado aí pelo seu comentário. Boa noite, não sou bandista, João Filho diz. Minha esposa é. O correto é correto e beneficiário ela incorporar em nossa casa? João, tem que ver a orientação que o sacerdote da casa dela dá, tá certo? As entidades dela passam para ela e qual é a finalidade da incorporação em casa, tá certo? Qual é a finalidade? Isso é uma rotina? Tem autorização do guia-chefe, da egrégora, da corrente, do terreiro dela, tá bom, meu irmão? Isso é um pouco complexo, não vai dar para a gente entrar numa anamnese mais aprofundada deste caso, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Viviane Alcioli, boa noite, Viviane, legal você estar aí com a gente.
Norberto, durante o carnaval adoeço, aparece dores sem diagnósticos, né? Dores de cabeça, apareceu manchas em meu corpo. Fui bater no hospital, fiz exames e não acusou nada. O que aconteceu nesse período com os médios? O que acontece nesse período com os médios? O que posso fazer para me proteger? Viviane, veja bem, teria que ver se você é médio em desenvolvimento, se tu tem sensibilidade e atração, porque nós temos médios, principalmente que estão no início da educação mediúnica, que tem mais facilidade de atração, que nós chamamos de puxada. Então, no carnaval, dependendo da egrégora, do local, você atrai para si isso, a ponto de se sentir mal, ou até de somatizar, aqui, que é o seu caso. Eu vi que você disse que saiu manchas no seu corpo. Provavelmente você tem, não digo uma regência, mas uma sensibilidade com o Mulu ou o Baluayê, né, que é o orixá, que rege essa parte do nosso corpo físico, a pele. Procure orientação na casa que você frequenta, se você frequenta algum terreiro, procure se compreender, tá bom? Converse com o guia-chefe, vá no aconselhamento espiritual e tente se preservar, Viviane, no carnaval, em egrégoras, locais que têm aglomeração de pessoas com comportamento de desregramento, tá certo? Provavelmente você tem uma sensibilidade de atração, tá, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Fernando Ramires, adorei teu conselho. Disseram que se eu desenvolvesse minha vida, iria mudar muito. E da família também. Com certeza, Fernando. Sempre quando a gente melhora o nosso caráter, desenvolve a nossa consciência, dentro da lei de atração, desenvolve nossos relacionamentos, nosso emocional, nossa família, emprego. Tá certo? Felipe Lou, um salve do Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe, para você. Um salve para você também. Marcelo Garcia Azevedo, acho que o álcool, as músicas sensuais, as fantasias com temas eróticos são facilitadores das obsessões. Perfeito, Marcelo, com certeza. E hoje nós estamos passando por uma situação, Marcelo Garcia Azevedo, que é o seguinte: a folclorização da Umbanda e das religiões afro-brasileiras. Né? Você vê fantasias, né, em escolas de samba, por exemplo, relacionada com orixá, mas com excesso de sensualismo, de cupidez, que verdadeiramente não é o comportamento do orixá, e sim do ser humano, que transfere para a fantasia, aí folclorizando a nossa cultura, o nosso saber teológico, a nossa tradição religiosa. E isto dá abertura para o desinformado, aquele que ignora o fundamento da religião, de ele se entusiasmar e cair nesse excesso também de sensualismo, achando que aquilo tem o beneplácito, o axé e a força do orixá. Tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Thalita Mota, Norberto, estou lendo os orixás ciclos da vida. Estou amando. Meu primeiro livro de Umbanda. Obrigado, Thalita. Em breve, a trilogia Registro da Umbanda, que é o Iniciando da Umbanda, Cartilha do Médium Bandista e a Umbanda de Todos, o Manual do Chefe Terreiro, estará sendo lançado pela Edições de Besouro Box, que é a nossa editora, e logo agora em março, na virada do Carnaval, acredito que até na primeira quinzena, o livro Iniciando da Umbanda estará sendo lançado em uma edição, nova diagramação, nova capa, novo projeto gráfico, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Frederico Nascimento, boa noite. Gostaria de apresentar meu livro de ilustrações dos orixás para você. Um livro arte educador. Me manda seu e-mail que manda um link para baixar em PDF. Se quiser ver no Instagram algumas imagens. Obrigado, Frederico Nascimento. Você pode, se você estiver me escutando, você pode mandar para o e-mail GU de Grupo de Umbanda, tá? gu.triangulodafraternidade@gmail.com. Repetindo, gu.triangulodafraternidade@gmail.com. Tá bom, Frederico? Olha, o Felipe Lou. Se você não frequenta lugares tumultuados no carnaval, precisa ainda assim ter cuidado redobrado nesse período. Olha, Felipe, o cuidado, a vigilância é o tempo todo. Você pode não comparecer num local tumultuado no carnaval, mas ficar assistindo os desfiles em casa ou os bailes de clube
tomando a sua cervejinha, seu whiskinho, seu champanhe, cair num excesso no exagero e dar ênfase ao pensamento, aflorar o desejo reprimido, em desequilíbrio naquele momento, e você, enquanto médio, estabelece sintonia, assim, com o mundo espiritual, que pode, durante o desdobramento no sono físico, você entrar em sintonia com entidades, né, oportunistas que vão tentar se aproveitar do seu desejo e você, enquanto instrumento, para elas realizarem esses mesmos desejos que elas estão vibrando em afinidade, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. E Ana Godoy, o equilíbrio individual, não importa o local em que esteja. Os nossos guias não têm nada com as nossas escolhas. Perfeito, Yane, é isso aí. Firmeza na cabeça, firmeza mental e no pensamento. Ok? Pessoal, eu vou responder mais algumas perguntas e vamos encerrar a live, né? Acho que já passou aí de 40 minutos. Flávio Portela Mendes, boa noite. É fato que alguns ritos afro libertam durante o carnaval alguns espíritos que eles mantêm aprisionados, escravizados? Flávio Portela, eu desconheço isso. Tá certo? Desconheço isso aí. O que eu sei, Flávio, que nós temos energias deletérias, né, negativas, que fazem parte da própria natureza, conhecida como Ajoguns. E que os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos desatinos durante o carnaval podem libertar essas energias, né, negativas, chamadas Ajoguns, e dar abertura para o desequilíbrio e, a partir daí, entidades oportunistas, né, eguns desequilibrados, os quiumbas, se aproveitarem dessas energias, desses fluidos negativos e até entrando num processo de interferência espiritual para nós, médios encarnados, tá bom? Mas desconheço, meu irmão, um ritual específico para a libertação desse tipo de energia ou de espírito, até porque isso contrariaria o poder de realização do orixá, que é sempre para o bem comum, coletivo, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Terreiro de Umbanda Santo Antônio de Pádua, Casa de Ligbar, axé, meu respeito ao Terreiro de Umbanda Santo Antônio de Pádua, Casa de Ligbar. Meu respeito à comunidade aí, ao Congá, obrigado aí pelo comentário de vocês, tá bom? Minha gratidão pela participação. O Felipe diz: é realmente necessário o terreiro fechar suas portas nesse período? De fato, é um período negativo por si só ou por questões de egrégoras negativas de pessoas com os mesmos pensamentos de extravagância sem lei neste momento? Felipe, o terreiro de Umbanda, ele não precisa fechar as portas no carnaval em nenhum outro período, tá certo? Uma egrégora firmada, uma corrente firmada, ela tem uma sustentação espiritual que permite para ela trabalhar em qualquer período do ano. O que acontece no carnaval? Nós aqui no grupo de Umbanda da Fraternidade tiramos um pequeno recesso. Não por motivo espiritual ou de egrégora, é para descanso dos médios. Oportunidade de uma pequenas férias, de lazer. A gente trabalha o ano todo, não só o trabalho profissional, mas o trabalho espiritual. A casa tem atividades 4 dias por semana. Eu, particularmente, além de trabalhar, a gente também escreve, né, além das atividades todas de divulgação doutrinária e com o terreiro que nós temos, então a gente precisa de um período de descanso. Mas isso não se dá por motivo de egrégora externa ou qualquer outra data, finados ou qualquer outra data, quaresma. Nós estamos sempre aí abertos, né, e confiantes no amparo do mundo espiritual. Tá certo, meu irmão? Felipe, obrigado aí pelo seu comentário. Márcia Sasso, Norberto, a escola de samba que eu faço parte, fez um enredo desse ano em homenagem aos orixás. Um lindo samba. Os orixás se sentem homenageados? Com certeza, Márcia Sasso. Se essa homenagem ela objetiva a inclusão, né, de uma cultura, de uma tradição, se o desenvolvimento do samba enredo ele foi feito em cima de uma pesquisa séria da nossa tradição, da nossa cultura, eu acho perfeitamente válido. O que eu não concordo é com a banalização, com a folclorização e o excesso, o exagero
que a gente vê por vezes de sensualismo e atribuindo aquilo ao orixá, ou a Exu, ou a Pombogira, e não contribui daí para a inclusão e a verdadeira compreensão dos nossos fundamentos, das nossas tradições. Mas, com certeza, toda homenagem, seja no carnaval ou qualquer outra data cultural, que ela é séria, baseada em pesquisa na tradição, no fundamento da nossa religião, é válida, sim. O sagrado, o espiritual, abençoa isso e é importante para nós, na nossa sociedade, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Carla Martins, uma vez uma irmã, numa casa de umbanda, foi consultar no Preto Velho e ele passou muito mal. Desculpe, uma vez minha irmã, numa casa de umbanda, foi consultar no Preto Velho e ele passou muito mel no corpo dela, nos pés. Ela chegou em casa muito brava e contrariada. Foi direto para um banho. O que será que aconteceu? Olha, cara, eu acho que o Preto Velho aí, ele exagerou, tá certo? Mel, ele se relaciona com Oxum. Oxum é a orixá da doçura, da mansidão, da meiguice, no aspecto positivo desse orixá. A sua irmã poderia estar passando por um momento de melancolia, de tristeza, e o elemento ele serve como ligação com o poder de realização do orixá. Então, poderia simplesmente ter se utilizado um pouquinho de mel, né, na própria mão da entidade manifestada e o fluido que se espargiria a partir dali seria utilizado em prol da sua irmã. Não haveria necessidade de besuntar ela de mel a ponto dela ter que chegar em casa e tomar um banho, tá certo, minha irmã? Aí falta orientação, no meu modo de ver, falta fundamento nesse tipo de coisa que você comentou com a gente, tá certo? Alice Coelho, Norberto, se uma entidade diz que tem uma missão de caridade, não necessariamente no terreiro, que tipo de trabalho de caridade pode ser? Olha, Alice, você tem que descobrir seus talentos, seus dons e aonde você tem afinidade, aquilo que é eletivo para você em auxílio ao próximo. Toda atividade que ela objetiva o melhoramento coletivo, seja social, de inclusão, espiritual, filosófico, é válido, tá certo, minha irmã? Procure se conhecer e perceber a sua afinidade, aquilo que é eletivo à sua alma, ao seu ori, ao seu espírito, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Boa noite a Rosane Bronza, a Nádia Simone, Daniele Smal. Boa noite, Daniele. Depois você vê aí, o live vai ficar gravado, tá, Daniele? Seja bem-vinda. Frederico Nascimento, Lourdes Mesquita, Marcelinho Vieira. Obrigado, pessoal. Marcelo Azevedo. Obrigado a todos vocês, tá certo? Vamos fazer outras lives, tá? Eu não tenho um dia certo ainda, mas acredito que a virada do carnaval a gente vai se programar e vamos ter um dia semanal aí que a gente venha fazer esses encontros aí, tá bom? Obrigado aí pelo apoio de vocês. Até a próxima oportunidade. Muito axé. Um feliz carnaval para todos aí, com o corpo fechado para os infortúnios, para as moléstias, para as influências negativas, mas com firmeza mental, né, que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos atos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Muito axé, até a próxima oportunidade.